Parabéns, mamães! Hoje é um dia muito especial, Dia das Mães. Eu sei que tem gente que já trouxe a mãe junto. Não, mãe, vem comigo. Hoje é dia, eu quero que você vá comigo na igreja. Que coisa gostosa, não é? Quem não é mãe também está desejando que Deus abençoe. E hoje eu vou pedir licença para vocês que estão aqui. Se vocês me derem licença, eu vou falar só para a mãe. Mas vocês também vão ouvir a voz de Deus, porque Deus vai falar ao coração de vocês também. Mas eu vou falar como se eu estivesse falando somente para as mães, tá bem? E nós vamos ver aqui hoje a história de uma mulher muito interessante. Quando me falaram para eu pregar no Dia das Mães, eu gosto muito de Ana. Mas falei, não, chega, eu prego sempre de Ana. Aí fiquei, Senhor, me dá uma outra. Eu acho Ana tão, assim, uma mãe tão linda. A gente tira tantas histórias. E Deus foi ministrando. Eu falei, Deus, fala comigo. O que eu vou falar? Eu tenho que achar alguma. Débora, eu também já falei, Senhor. Aí Deus começou a falar comigo sobre Joquebede. Joquebede. E Deus me deu a palavra e falou assim, olha, é isso. Joquebede é uma mulher de fé, uma mulher de visão. É uma mãe que fez diferença na época dela. E não só na época dela. Hoje, nós vemos a diferença de Joquebede. Então, é sobre isso que nós estamos falando, sobre alcançando gerações. E Joquebede foi alguém que alcançou muitas gerações e está alcançando ainda. Nós hoje somos abençoados pelo que Joquebede fez. E antes de entrar no texto, o texto nosso fica em Êxodo 2, de 1 a 10. Eu quero só repassar um pouquinho em Êxodo 1. Terminando o Gênesis, morre José. E aí começa Êxodo, e aí José era aquele que estava cuidando do povo de Deus, aquele que representava o cuidado pelo povo. E ele morre, e aí começam a surgir outros reis. E o texto, em Êxodo 1, disse: o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. E aí, ele começou a olhar aquele povo que estava ali na terra dele, do Egito, e um povo que estava crescendo muito. E estava crescendo. Aí ele começou a ficar com medo, né? Falou, olha, daqui a pouco esse povo vai dominar a gente. Eles estão crescendo muito. E ele falou assim, tá, então vamos fazer alguma coisa para que eles não cresçam tanto. Primeira coisa que ele fez é dar muito trabalho para esse povo, trabalho pesado. E eles começaram e continuavam crescendo, o texto fala. O trabalho era pesado, mas eles continuavam crescendo. Aí depois o rei falou, não, vamos maltratar, são escravos, maltratar, vamos açoitar. Começaram a tratar com brutalidade e eles continuavam crescendo. Aí ele chegou à seguinte conclusão: nós temos que matar, então. Temos que matar todos os meninos que nascerem. E mandou que as parteiras matassem os bebês que nascessem, mas elas não tiveram coragem. E elas falaram, não, como que eu vou matar esse bebê? Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que todas as meninas vivam. E é nesse contexto que nós encontramos a história de Joquebede. Neste contexto, um contexto de caos, de morte, um contexto triste, difícil. As circunstâncias aqui não eram boas, mas nós vemos que Joquebede era uma mulher, uma mãe extraordinária, e ela tinha uma visão diferente, porque ela temia ao Senhor. E nós vemos que Joquebede, ela via além das circunstâncias. E essas circunstâncias não eram boas, eram de morte. E ela ia ter um menino.
ela teve um menino e ela não sabia o que fazer. O texto de Êxodo 1 diz assim: um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 vezes. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do mar. Sabe, Joquebede era uma mãe diferenciada. Era uma mãe que olhava além das circunstâncias. Eram umas circunstâncias muito difíceis. Ela acabou de ter o filho, mas era uma pessoa de Deus. E ela olhava a situação do ponto de vista de Deus. Ela cria que filhos são presentes. E filhos são presentes que Deus nos dá para que nós possamos cuidá-lo durante o tempo que a gente viver aqui. Porque os nossos filhos pertencem a quem? A Deus. É Ele quem nos deu. Eles são de Deus. E ela tinha essa visão, que o filho dela era um filho de Deus. E era um presente que Deus havia dado a ela. Então, Joquebede, ela vai além das circunstâncias. Ela não olha somente aquela questão de estarem matando os meninos. Ela sai da sua zona de conforto. Ela sai da caixinha. Ela começa a pensar de outra forma. E desta forma, então, nós vemos que ela abençoou o seu filho. O que ela fez? Ela usou uma cesta. Gente, se a gente não conhecesse o fim da história, que a gente conhece, o que nós faríamos? Ah, não, essa Joquebede está louca. Onde já se viu pegar uma cesta, pôr o filho dentro e pôr no rio Nilo? Meu Deus, o que ela está pensando? É um perigo. Mas Joquebede, ela tinha uma visão que não era somente dentro de uma circunstância boa. Ela tinha a visão de que Deus estava com ela em todo o tempo. Amém? Deus está contigo em todo o tempo? Amém. Deus nunca te desampara. E quando você está numa situação difícil, como a de Joquebede, você deve buscar a Deus, entregar a sua situação nas mãos de Deus, e Deus vai te dar a saída, como Ele deu para Joquebede. Mas Joquebede fazia parte dela. Sempre tem os dois lados. O natural é com a gente, e o sobrenatural é com Deus, não é verdade? Então, alguém tinha que fazer alguma coisa, e Deus falou: pega a cesta, prepare a cesta. Ela preparou, pôs ali betume e piche, para que nenhuma água entrasse na cesta. Ela preparou a cesta para colocar o filho dentro dessa cesta. E sabe, essa é a cesta da salvação. A cesta da salvação. Como você está preparando a cesta da salvação do seu filho? A gente tem que preparar. O natural é você que faz. Deus não vai vir aqui e mandar um anjo falar de Jesus para o seu filho. Esse anjo é você. Esse anjo é você. Deus quer que você prepare a cesta de salvação, da salvação do seu filho, porque Ele tem grandes coisas para a vida do seu filho. E Ele quer abençoar o seu filho, mas depende também da sua disposição em entregar o seu filho, em entregar a sua vida, em fazer a sua parte e preparar essa cesta. Olha, que coisa gostosa é quando nós vemos que os nossos filhos estão no caminho do Senhor. É a melhor coisa.
Para mim, o mais importante não é minha filha se formar numa faculdade. O mais importante é ela estar tendo intimidade com Deus. E para isso nós temos que lutar. Para isso nós temos que nos preparar. Para isso nós temos que investir o nosso tempo. Para isso a gente tem que orar. Para isso a gente tem que depender de Deus. E os nossos filhos têm várias etapas, né? Tem a infância, tem a adolescência, a juventude, depois se torna adulto, e você vai ser mãe sempre. Você vai ser mãe sempre. Não é porque o seu filho casa que você vai deixar de ser mãe. A preocupação vai continuar a mesma. Dizem que depois que o filho nasce, você sempre vai estar preocupado com alguma coisa. Algumas pessoas falam, olha, quando é criança dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho físico, que você tem que ter condições físicas para ficar, levanta e vai, corre. Mas é a fase mais gostosa da infância, que eles estão com você. Se você tem filho que é criança, você tem acesso ao coração dele. Você tem acesso, você pode falar para ele todas as coisas, e ele vai assimilar, porque você é a heroína dele, e vai te ouvir. Chega na adolescência, quem que eles vão ouvir? Os amigos. Vão ouvir mais os amigos. E a gente tem que orar. E a gente tem que se preparar para essa fase também, porque a gente tem que ter sabedoria para orar, depender de Deus, crer que eles são do Senhor Jesus, crer que Deus vai salvá-los, crer que eles também são filhos de Deus, e deixar orar, e deixar. Porque muitas vezes a gente quer meter a colher e fazer a parte de Deus. Mas Deus faz a parte dele, você faz a sua, você ora, você conversa, você instrui também, mas sempre com muito amor. Sempre com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho. Desde que nascem, o amor deve permear a nossa vida como mãe. Porque Deus é amor. E nós devemos realmente fazer com que eles vejam que Deus é amor, através do nosso amor. Amém? Então, é uma tarefa fácil. É fácil? Não é fácil, gente. Toda mãe vai falar. É difícil, porque é muita dependência de Deus. É muito... você estar 24 horas ligada. Porque a gente cansa. Quem não cansa aqui? Eu canso. E às vezes a gente fala coisas que não deve quando cansa. Não é? Então a gente tem que estar ligado, saber pedir perdão, saber abençoar a vida dos nossos filhos. Nós não somos a supermulher, nós somos de carne e osso. E devemos depender de Deus. E quando a gente escorregar e fizer alguma coisa que não está bem, reconhecer e acertar. Não deixar embaixo do tapete, não, vai, acerta. E as coisas vão acontecendo. E é assim que nós temos que fazer o nosso cesto da salvação. Olha, a nossa igreja, é uma igreja muito abençoada. A primeira igreja, porque ela nos ajuda muito. Sabe, você pode acessar, fazer o cesto da salvação do seu filho de duas formas, usando o que Deus te dá de oportunidades. O que Deus te dá de oportunidades aqui? O mini, gente. O mini é demais, até vigília ele já tem. É lindo. O trabalho que eles fazem é lindo. E nós podemos ser bênção, trazendo os nossos filhos para o mini. É um investimento. Às vezes, na quarta-feira, você está tão cansado que você não quer trazer ele para o ensaio do mini. Mas é um investimento. Você tem que se programar. Você tem que dar tempo para o seu filho também. Então, o mini está aí para te ajudar. O Livres, que é de adolescentes, também está aí.
Já fazem vigília também aqui na nossa igreja e são tão abençoados. Tem pequenos grupos, tem tantas atividades, vamos ter retiros, tantas atividades que os nossos filhos podem estar, que está aqui à nossa disposição. São oportunidades que Deus nos dá. Mas também nós, como mães, temos que criar oportunidades. Temos que criar oportunidades. E como você pode criar oportunidades? Lá em casa. Lá em casa você pode fazer o seu momento devocional com seu filho. Você pode ter amizades com famílias que são da igreja, que têm os filhos da mesma idade, para que eles possam interagir aqui e ter amigos aqui na igreja. Você também pode usar lições do seu dia a dia. De repente, alguma coisa acontece e daquilo você pode abençoar a vida do seu filho. Esses dias aconteceu uma coisa muito inusitada conosco. Uma das minhas filhas saiu do carro, o carro estava fora de casa, e o celular dela caiu embaixo do carro, mas ela não percebeu, nem eu que estava junto não percebi, e foi bem embaixo do carro o celular. Ficou lá. Aí, depois de um tempo, eu e o Leno saímos de carro. Saímos, ficamos, eu acho que umas 2 horas fora, e voltamos. Quando nós voltamos, que fomos pôr o carro ali em frente de casa, sol forte, no meio da rua, ele olhou e falou, parece um celular ali. Aí ele parou o carro, foi lá, pegou o celular, era o celular da minha filha. Quanto tempo ficou ali? Aí eu peguei e falei, filha, sabe o que isso significa? Que Deus cuida de você. Deus cuida. Deus cuida dos nossos filhos. E Ele ama mais do que nós. Eu sempre falo para as minhas filhas, Deus te ama muito mais do que a mamãe e o papai. Deus ama os nossos filhos. E aquilo serviu de lição para minha filha. Olha, o carro poderia passar por cima, arrebentar. Poderia qualquer pessoa passar em frente de casa e pegar e levar. Ninguém levou. O carro não passou por cima, estava intacto o celular. Aí eu falei, olha, Deus te ama tanto que Ele cuidou do seu celular. Deus te ama tanto que Ele preservou o seu celular. Então, aproveitem o dia a dia dos seus filhos para você ensinar lições do cuidado, do amor de Deus para a vida deles. Eles são preciosos. E Deus tem planos, e grandes planos, para a vida de nossos filhos. E Joquebede, essa mãe extraordinária, nos ensina que, além das circunstâncias, Deus está com os nossos filhos. E também Ele faz além da nossa fé. Vamos ler o texto, versículo 5, 4, final do 4. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma de suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse, este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa, quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse, leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Amém? Gente, Deus faz além da nossa fé. Efésios 3:20 fala que Deus faz além daquilo que pensamos ou pedimos. Tem uma versão que fala além daquilo que nós sonhamos. Ele faz muito além. A Joquebede, ela estava pensando só na salvação da vida do filho dela. Era isso que ela queria. Mas olha o que Deus fez. Deus salvou a vida.
do filho dela. Deu ao filho dela uma vida de príncipe. Deu a oportunidade dela mesma criar o filho. Ela não imaginava isso. Ela queria só que a criança não morresse. Deu ela a oportunidade dela criar o filho. E, além disso, ela recebia um salário. Não é muito mais? Deus faz muito mais. Sabe, às vezes, nós, como mães, ficamos, Senhor, será que isso vai mudar um dia? Deus, será que é assim mesmo? Deus, o que eu posso fazer? A gente quer pôr a mão e falar, é aqui, pronto. Não. Deus tem o seu tempo, mas Deus tem planos, e planos de bem, de prosperidade para os nossos filhos, amém? Não desfaleça, não desfaleça. Coloque os seus filhos nas mãos de Deus. É o melhor lugar para ele estar. Deus tem o melhor para ele. Às vezes os nossos filhos pensam diferente, porque nós somos de uma geração diferente. E a gente tem que trabalhar isso. Nós temos que orar, buscar a Deus, mas sempre amar. Amar e amar, independente do que ele faça. Nós o amamos porque ele é o nosso filho, por quem ele é. Então, nós devemos sempre amar, e eles vão ver em nós o amor de Deus. E é isso que Deus quer para nós. E Moisés é esse menino que foi salvo por uma mãe que tinha uma visão, e uma visão que não olhava as circunstâncias, e uma visão que ia além da fé que ela mesma tinha. Gente, esses dias nós tivemos um exemplo assim aqui, no Brasil não, no mundo, que todo mundo soube, aquele menino lá da Ucrânia, que a mãe escreveu o telefone na mão. Perdão. E ele foi. A mãe, independente do que poderia acontecer, era o melhor para ele naquela situação, naquela circunstância. E ele foi, andou quilômetros e quilômetros, e encontrou a família lá na Polônia. E eu estava buscando para saber informações para trazer, e hoje a mãe e a avó, que não podia ir, já está lá com ele também. Deus faz além do que você pensa. Deus faz muito além do que você pensa. Então, entregue a vida do seu filho a Deus. Fala, Deus, é um presente do Senhor, mas ele pertence ao Senhor. E eu quero ensiná-lo da melhor forma. Me ajude, me ajude. E olha, se você tem dificuldade, procure alguém para te aconselhar. Faça cursos da Escola da Família, que ensina desde quando você está grávida até quando é jovem, a você ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor. Busque ajuda, e Deus vai te abençoar. Faça a sua parte, o seu cesto. Põe betume lá no cesto, para não perder. Busque ajuda, e Deus vai colocar pessoas que vão abençoar a sua vida, vão te ajudar, e você vai alcançar a salvação para o seu filho. Amém? Joquebede, então, essa mãe abençoadora, uma mãe extraordinária. É uma mãe que foi além da circunstância, sua visão, foi além da fé, e foi além da própria geração. Gente, quem é Moisés hoje? Ela sabia quem era Moisés? Não sabia. E nós também não sabemos do que vai acontecer amanhã, mas independente do que seja, o melhor lugar é o centro da vontade de Deus. Não importa se ele vai ser conhecido, se não vai ser conhecido, se ele vai ter ou não vai ter coisas. O importante é que ele é teu filho, e ele também é filho de Deus. E ele precisa saber disso, e ele precisa conhecer esse amor e se entregar totalmente a Deus. Amém? Então,
Vamos fazer a nossa parte como mães. Vamos fazer a nossa parte. Vamos entregar os nossos filhos a Deus. Olha o que Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé, tem 7 versículos que fala de Moisés. Geralmente é um versículo para cada herói. São 7 versículos. Vou ler para vocês. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Amém? Este é Moisés. Moisés foi um libertador. Deus tinha planos para ele, por isso que aconteceu tudo isso. Por causa do passado dele, ele pôde estar à frente do seu povo e lutar pelo seu povo, para que o seu povo fosse liberto. E ele marcou história. E nossos filhos vão marcar história. Eles vão marcar a história da nossa família, da família que eles vão constituir e vão abençoar gerações. Amém? Eu creio nisso. Eu creio que o mais importante para os nossos filhos é serem filhos de Deus. Independente de qualquer fama, de qualquer circunstância, é ser filho de Deus. O restante é lucro. O mais importante é ser filho de Deus, porque assim eles estão garantindo a vida dele toda. Como nós, como mães, nós não vemos atrás e vemos, olha, Deus me abençoou. Deus me deu um filho, Deus me deu uma filha, e eu pude crescer com isso. E em todas as circunstâncias, eu vi Deus abençoando e me cuidando e cuidando do meu filho. Amém? Nós devemos, então, pegar as nossas flechas, lançar e falar: Deus, nós confiamos que o Senhor nos deu de presente e que o Senhor vai cuidar e está cuidando. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando e que essa lição de Joquebede possa ficar em nossos corações. Que nós, independente da circunstância que você vive hoje, do que está acontecendo com você, creia, Deus está no controle. E Deus vai fazer com que todas as coisas possam contribuir para o bem do seu filho, da sua família, porque vocês estão buscando a vontade dEle. E Ele vai fazer além daquilo que você sonha. Ele sempre dá muito mais. E Ele também vai abençoar gerações através da sua família e dos seus filhos. Amém? Vamos nos colocar em pé? Eu quero orar. E você pode estar pensando: eu não conheço, mas você pode ter filho pequeno. Coloque diante do Senhor, ensine nos caminhos do Senhor, conte historinhas, ore. Invista tempo de qualidade com o seu filho, para que ele se sinta amado por você, e vai ser fácil sentir o amor de Deus. Se seu filho é adolescente, jovem, se ele está na igreja, amém, glória a Deus, ore para Deus abençoar, cuidar, para dar um esposo, uma esposa, de acordo com a vontade de Deus. Se ele não está na igreja, coloque diante de Deus agora. Confie, Deus tem planos para os seus filhos. E Deus tem planos de salvação. Confia, tenha fé, independente das circunstâncias. E Deus vai olhar a sua fé, amém? E nós vamos ter
filhos e filhas que vão marcar essa geração e que vão fazer com que a nossa história possa ser uma história que glorifique o nome de Deus. Vamos orar. Senhor, abençoe a cada mãe que está aqui. O Senhor conhece a história de cada uma, Senhor, eu não conheço. Cada mãe também que está, ó Pai, nos vendo através da internet. Ó Deus, nós colocamos nossos filhos e nossas filhas no Teu altar, porque nós confiamos que o Senhor tem o melhor para os nossos filhos. Por isso, ó Pai, nos ajude, nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos dê criatividade, como o Senhor deu para Joquebede, de fazer a cesta. Que o Senhor, em cada momento, nos dê a criatividade necessária e possamos falar, ó Pai, palavras de amor aos nossos filhos, e nessas palavras eles possam ver o Senhor, ó Pai. Salve, Senhor, as nossas famílias, salve os nossos filhos, e que eles possam marcar, ó Pai, a nossa geração. Em nome de Jesus. Amém, amém.